compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, do versículo 9 até o 17. E depois nós vamos ler também Lucas, capítulo 5, versículo de número 39. Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 17. E Lucas, capítulo 5, versículo de número 39. Quero convidar você que pode a se colocar de pé nesse momento. Nós lemos a palavra de Deus, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Agora lá em Lucas capítulo 5, versículo de número 39. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Feche os seus olhos e ore uma vez mais junto comigo. Senhor, nós te damos graça por mais essa rica oportunidade de estar na tua casa, te orando, devolvendo os dízimos, as ofertas, louvando, adorando o teu santo e precioso nome, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, já fez, há de fazer nas nossas vidas. Agora, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, sedentos pela tua palavra, desejosos, Senhor, ansiosos por ouvir a tua voz, com palavras que não agradem apenas aos nossos corações, mas com palavras que sejam necessárias ao nosso crescimento, à nossa edificação. Que todo mal, que todo espírito, que toda força contrária à tua obra e o teu querer, caiam por terra em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos colocar diante de ti os nossos corações como um solo fértil a receber a boa semente da tua palavra. Senhor, dá-me ousadia, autoridade, fala conosco uma vez mais, é o que eu te peço e desde já agradeço no nome santo de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar.
Nesse texto, nós começamos vendo Jesus chamando Mateus, que era um cobrador de impostos. A palavra nos conta então que Mateus deixa tudo para seguir Jesus. Mateus prepara um banquete em sua casa para honrar a Jesus, para receber a Jesus. E a palavra nos mostra que nesse banquete ele recebe muitos convidados. Mateus deixa então as suas práticas. Mateus muda o seu estilo de vida, recebe a Jesus com alegria e tem prazer em anunciar isso aos seus conhecidos, tem prazer em anunciar isso aos seus amigos. Jesus Cristo pronunciou então a parábola do remendo novo em veste velha e do vinho novo em odres velhos, quando respondeu à indagação dos discípulos de João Batista acerca do jejum. Os discípulos de João queriam saber por que eles, e até mesmo os fariseus, os religiosos, jejuavam, e os discípulos de Jesus não jejuavam. Infelizmente, muitos daqueles que viviam na época de Jesus, que tiveram contato com Jesus, que ouviram suas palavras, suas pregações, seus milagres, não se renderam a Ele, apenas continuaram a cumprir seus ritos religiosos. Perceba que Deus estava fazendo algo novo naqueles dias. Jesus veio introduzir uma nova maneira de viver, que não combinava, que não combina de forma alguma com o legalismo religioso. O interesse de Deus naqueles dias, assim como nos nossos dias, não era que simplesmente as pessoas jejuassem, orassem ou cumprissem quaisquer outros rituais por mera formalidade, por mera obrigação, e sim que cada um reconhecesse Jesus como seu Senhor, como Salvador, como o Messias, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, e a partir disso se entregassem totalmente a Ele, mudassem suas vidas por completo. Por isso é muito importante nós entendermos isso, porque quando nós frequentamos cultos, muitas vezes nós, desde pequenos, somos levados à igreja, e muitas vezes, infelizmente, caímos numa rotina. Então levantamos a mão, quando o irmão Ronaldo fala que tem que levantar a mão, senão eu não levanto a mão. Dou glória a Deus, se alguém fala que tem que dar glória a Deus. Bato palma, se alguém me pedir para bater palma. Oro, jejuo, se o pastor me convidar para uma campanha de oração e jejum. E muitas vezes vamos fazendo isso apenas por formalidade. Vamos fazendo isso apenas porque os outros estão fazendo. Ou então fazemos assim como os fariseus, os legalistas, faziam lá no tempo de Jesus. Faziam seus rituais, faziam suas cerimônias, se vestiam como quem estivesse jejuando, para mostrar uma aparência de piedade, de santidade, mas não era o que eles viviam, não representava a verdade do que estava acontecendo dentro dos seus corações. O Senhor veio e trouxe ao mundo uma novidade de estilo de vida. E é isso que nós precisamos buscar todos os dias, uma real mudança de vida, uma real transformação que venha de dentro para fora. Jesus, aqui nesse texto então, ele começa a falar àquelas pessoas por parábolas. Jesus utiliza dois exemplos de fácil entendimento, que tinham a ver com os costumes daquela época.
Os judeus estavam familiarizados com as práticas de remendar as vestes e de fermentar vinhos em odres. Jesus utilizava as parábolas tanto para esclarecer como para ocultar. Isso dependia do ouvinte, assim como nosso irmão Wagner estava dizendo aqui. Aquele que abria o seu coração, aquele que abre o seu coração, a palavra vem e é revelada. Assim, quando Jesus pregava por parábola, não importando a simplicidade do ouvinte, a palavra era revelada a quem estava com o seu coração aberto para receber. Em contrapartida a isso, os fariseus, os legalistas, os letrados, os estudiosos, com o seu coração fechado, com o seu coração endurecido, não eram capazes de compreender as verdades espirituais que Jesus estava tentando demonstrar. Aqueles que abrem o coração, a você que abre o seu coração, Deus ainda continua falando. Deus continua falando aos seus filhos e filhas todos os dias, em todas as coisas, nas coisas mais simples até a grandeza e na glória da criação. Deus continua falando aos nossos corações, mas para isso é necessário que nós venhamos a nos abrir, a nos derramar na presença do Senhor, sedentos por mais dele, por mais da sua vontade para as nossas vidas. E em primeiro lugar, nessas parábolas, Jesus começa falando sobre remendo novo em roupa velha. A veste nova, o vinho novo, se referem a esta nova vida que Jesus veio trazer. Imagina só, imagina a pastora Maria Helena, lá no seu ateliê, pegar um pano novinho para remendar uma roupa velha. Não dá certo, não cai bem. Na parábola, Jesus diz que ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha. Isso porque além do remendo novo não condizer, a cor, o tecido, a textura não vão bater com a roupa velha, o pano novo poderá forçar o tecido velho e proporcionar um rasgo ainda maior. Da mesma forma é a nossa vida cristã, é a nossa nova vida, é a nossa vida no Espírito. Ela não pode andar em conjunto com a vida na carne, tem que ser tudo novo. Não é possível andar no Espírito e ao mesmo tempo satisfazer a nossa vontade, a nossa carne, a nossa velha natureza. Está lá em Gálatas 5,16. As costureiras sempre vão dizer o quê? Que é mais fácil, é mais prático fazer uma peça nova do zero do que consertar uma roupa antiga. Remendos são soluções humanas provisórias para prolongar a vida útil de uma veste. E a palavra grega que Jesus usou sobre remendo foi agnafos, indicando um tipo de tecido inacabado, algodão e fibras ainda desalinhadas, ou seja, um tecido que precisava de retoques especiais para poder ser utilizado. E jamais, nunca ser usado numa veste velha. Caso contrário, depois na lavagem, aquela roupa ficaria ainda pior. E nós vemos Jesus usando esses termos diante da contestação, da indagação, das perguntas dos fariseus e também dos discípulos de João Batista. O pano novo era o próprio Jesus, a nova aliança da graça, e a roupa velha era a lei.
todo o sistema religioso que dominava os fariseus, os escribas e religiosos daquela época, que não compreendiam os requisitos para o novo reino que Jesus estava trazendo: arrependimento, perdão e novo nascimento. Apesar da comparação entre antiga e nova aliança, pano velho e remendo novo, Jesus aponta para um futuro em que os corações dos homens seriam comparados a vestes novas. Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de pregar sobre as bodas, e nas bodas o rei e o Senhor, ele dava o quê? Vestes brancas, Wagner, vestes novas. Não ajeitou a roupa de ninguém, era necessário tanto aos bons quanto aos maus receberem o quê? Novas vestes oferecidas pelo Senhor, brancas, completas, sem nenhum tipo de remendo. Uma transformação possível através da fé, do amor, e não meramente da religiosidade, da graça que se cumpre com a ação do Espírito Santo de Deus em nós, pecadores, como Saulo que se fez Paulo. Eis então o reino de vestes que não precisariam mais de remendos. E assim nós precisamos entender que Jesus, ele veio, Jesus fez tudo o que ele fez, não apenas para remendar as nossas vidas. Infelizmente, o que nós vemos em nosso tempo é esse anseio, é esse desejo de vidas remendadas. Nós, algumas vezes, queremos aceitar Jesus apenas em partes. Muitas pessoas dizem que seguem a Jesus, até frequentam as nossas comunidades por algum tempo, mas elas querem seguir a Jesus do seu próprio jeito, da sua própria maneira, sem mudar completamente a sua vida, pensando no quê? Em apenas remendar alguma área específica, um setor, um pedacinho da vida. Ah, os milagres de Jesus? Sim, eu quero o milagre de Jesus, eu quero cura. Faz um remendinho aqui na minha vida, Jesus. Ah, a coisa lá em casa está feia, o pau está quebrando. Não, entra na minha casa, entra na minha vida, Jesus. Eu quero um remendo também nessa área. Ah, não, nas minhas finanças não, Jesus. Ah, esse vício não, Jesus. Pode deixar do jeito que está. Mas o homem das vestes velhas, com a sua roupa remendada, ele é vaidoso, ignorante, duro de coração, separado de Deus, enganado quanto a si mesmo, voltado infelizmente para a imoralidade e sem sentimento. O que é ser ou viver sem sentimento? Sem sentimento é a tradução para parar de vigiar, para parar de se preocupar. Quando nós vamos tomar a ceia, o que está escrito lá no texto da Santa Ceia? Examine-se o homem, pois a si mesmo. O homem sem sentimento, o homem com as suas vestes velhas, ele é incapaz de se autoexaminar. A veste velha é como esse homem que se acostuma ao pecado, que já não liga mais para aquilo que Deus pensa ao seu respeito, perde o temor, o amor e procura agradar somente a si mesmo. Os remendos surgem então igual aquelas roupas de festa junina, com muitas cores, com tamanhos diferentes, idas e voltas à igreja, vida até aparentemente fora de suspeita, mas um evangelho vivido apenas de forma superficial, mas nada de transformação, nada de mudança
interior. Nada de rasgar as antigas vestes e vestir as novas para aguardar a volta do noivo. A obra de Jesus em nossas vidas não se compara, não é para ser comparada simplesmente a um remendo. Ele veio para trazer novidade de vida para cada um de nós. Jesus veio para trazer restauração completa nas nossas vidas. E assim eu quero te dizer, nós precisamos deixar as nossas vestes velhas para trás e receber as vestes novas que o Senhor tem para cada um de nós. Nesse que provavelmente vai ser o nosso último culto, ou o último culto que você está participando, nós precisamos nos decidir por mudança de vida. Não é assim que nós fazemos? Toda virada de ano, nós fazemos algumas promessas, né? Ano que vem eu vou fazer regime, bem depois, né, da virada, porque na virada, afinal de contas, tem panetone, tem peru, tem leitão assado, é tanta coisa, né? Deixa para o ano que vem. Nós fazemos tantas promessas que infelizmente não se cumprem, ou nós não as cumprimos. Graças a Deus, ainda bem que as promessas do Senhor, como nós cantamos, são diferentes. Ele as cumpre em nossas vidas. Mas o Senhor nos convida hoje a fazer votos, a nos colocar numa posição diferente de quem deseja mudança de vida, de quem realmente deseja um novo começo, de quem deseja não apenas um remendo, mas quem deseja uma nova veste entregue pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus também fala sobre o vinho novo em odres velhos. Jesus disse que o vinho novo só pode ser colocado dentro de odre novo. O odre era um recipiente, como se fosse uma bolsa feita de couro de animais. Dentro dessa bolsinha era colocado então o vinho, para que ele fermentasse. E o vinho, quando é novo, nesse processo de fermentação, ele começa a se expandir, ele aumenta de volume. O odre novo, a bolsa nova, esse recipiente, quando novo, ele é capaz de se esticar, de se expandir junto com o vinho. Ele é maleável. Mas se o vinho novo for colocado dentro de um odre que já foi usado anteriormente, que já tenha sido esticado até o seu limite máximo, esse odre então se rasga e o vinho novo é perdido. Quantas experiências nós temos, não é verdade? Quando um pastor vai realizar um casamento, e todas as vezes, ultimamente agora, quando eu vejo as pessoas se chegando para casar, eu paro e faço essa análise. Quantas experiências estão chegando diante do altar, né, pastor Flávio? Quantas experiências? A noiva, com a sua vida, com suas experiências, com aquilo que ela aprendeu dentro de casa, experiências boas, ruins, seus traumas. O noivo, do outro lado, com todas as suas experiências, suas expectativas, daquilo que ele viu na sua casa, na sua família. E aí aqueles dois vão se chegar e vão se tornar um, segundo a palavra de Deus. Mas se eles trouxerem toda a bagagem, se eles trouxerem ali para aquele relacionamento todos os traumas, todas as feridas, todas as desconfianças, todos os receios, o que vai acontecer com esse casamento? Ele vai dar certo? Ele vai funcionar?
Muito dificilmente. Para viver a vida de Jesus, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, é necessário que nós sejamos maleáveis à vontade de Deus. É necessário estarmos dispostos a ultrapassar as barreiras da religiosidade, do legalismo, daquilo que pensamos com a nossa mente carnal e ilimitada. É necessário estar disposto a abrir mão dos seus próprios interesses por amor a Cristo. Precisamos ser como odres novos, para o Espírito Santo fazer em nós e através de nós o que for a sua vontade. E assim eu quero te perguntar, porque nós queremos coisas novas, não queremos? Nós queremos entrar em 2022 e receber as bênçãos do Senhor e ser usados por Deus, né? Nós participamos do Mais de Deus e nós queremos mais de Deus. Falamos tantas vezes que queremos mais de Deus, queremos o vinho novo, Fê, mas nós estamos dispostos a sermos maleáveis para com Deus, permitir que Deus mude o que for preciso para que Ele venha derramar e nos encher com o seu Espírito, com o vinho novo. Jesus chama o sistema judaico de odres velhos. A lei de Moisés teve sua validade, mas serviu apenas de sombra das coisas que estariam por vir, das coisas futuras, de coisas que vivemos. Essa lei vigorou, teve sua utilidade na dispensação da lei, mas cumpriu-se a plenitude dos tempos. Jesus inaugurou a dispensação da graça, fazendo-se o Cordeiro de Deus como sumo sacerdote dessa aliança eterna. O sistema já estava fora de contexto, pois eles queriam permanecer com o vinho velho, fermentado pela hipocrisia e pelo legalismo. O sistema judaico fazia frente ao reino de Deus, tentando impedir a expansão que Jesus estava trazendo. Colocar o evangelho dentro do sistema judaico prejudicaria tanto um como o outro. Permitir a vigência daquele sistema estaria diminuindo a eficácia da cruz de Cristo, da graça de Cristo, e por fim, invalidaria todo o seu sacrifício, tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Tentar viver a graça nos nossos antigos moldes, no nosso velho homem, é limitar o agir de Deus para as nossas vidas. E o que me chamou mais atenção nesse texto é que não foram só os fariseus que estavam questionando a Jesus. Jesus, ele começa a proclamar essa parábola quando quem chega aos pés dele? Os discípulos de João Batista. Mesmo aqueles que já faziam parte do novo, estavam confusos nessa transição, saindo da lei, indo para a graça. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos desapegar das coisas do passado. Há muito tempo, um amigo meu, nós estávamos fazendo teologia, isso, já em 1900 em Guaraná com rolha, e eu estava contando da época dos meus avós, da igrejinha na beira do rio, com a luz de lamparina, e contando histórias, e um amigo meu falou assim: nossa, Wellington, você é novo, naquela época era novo, Wagner, você é novo, mas você é tão nostálgico, né, Ronaldo? Parecido com o que nós estávamos conversando outro dia. Você é novo, mas você é tão nostálgico. E eu parei para pensar um pouco naquilo. Mas é importante, nem tudo que nós vivemos, nem tudo que nós passamos é ruim e é para ser descartado. Mas nós temos dificuldade, muitas vezes, de nos desfazer das coisas velhas. Não é verdade, Karina? Quem não tem um quartinho cheio de entulhos na sua casa, não é verdade? Lá em casa a gente vive brigando,
porque tem algumas coisas que só ocupam lugar. E nós temos dificuldade de virar a página, de continuar tocando as nossas vidas, de deixar para trás o que já passou, e entender que o Senhor tem coisas novas para cada um de nós. Nossas experiências, as nossas tradições são importantes, lógico que são importantes, foram elas que nos moldaram, mas em Cristo nós precisamos entender que nós passamos ou devemos passar a ser novas criaturas, que tudo se faz novo. Aqueles que seguiam a Cristo e foram por Ele resgatados, desfrutam de uma nova vida, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se Jesus habita em mim, preciso viver em novidade de vida. Precisamos romper os laços com o passado e com tudo aquilo que impede o mover de Deus nas nossas vidas. O Senhor diz na sua palavra para não olharmos para as coisas passadas. O Senhor diz que aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, porque se olhar não é apto para o reino de Deus. O nosso olhar deve estar sempre à frente. O apóstolo Paulo escreveu que uma coisa ele fazia: esquecendo-me das coisas que atrás de mim ficam, prossigo para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A orientação do Senhor, a orientação de Deus ao resgatar a família de Ló, lá no Antigo Testamento era o quê? Não olhes para trás de ti. Deus disse diante do mar a Moisés e ao povo, Faraó estava vindo atrás, lhes perseguindo, mas o Senhor disse assim para eles: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Deus tem algo conosco ali na frente. Será que você pode olhar para frente? Será que você pode? Será que você consegue virar a página da sua vida hoje? Quantas vezes nós vivemos assim? Na minha família não tem jeito. Na minha família nunca nada dá certo. Meu ministério não dá certo. Parece que quando tudo está ficando certinho, quando as coisas estão dando certo, o inimigo vem e arrebenta com tudo. Não tem jeito. Não, a igreja não é assim mesmo. Começa a crescer um pouquinho, o inimigo vem e esparrama e espalha tudo. Não, esse meu filho não tem jeito. Eu já falei de Jesus para ele, mas passa o tempo e ele se afasta do Senhor. Não, a minha família não tem jeito. É cachaceiro ali de geração em geração. O Senhor nos convida a olhar para frente. Será que você pode crer? O nosso passado pode até estar comprometido, mas o nosso futuro está intacto nas mãos do nosso Deus. Será que você pode crer nisso? Será que você acredita nisso? Quem reescreve uma nova história para as nossas vidas é Deus, é o Senhor. Cabe a nós permitir esse mover sobre as nossas vidas. Ele sabe o que faz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos permitir o vinho novo em nossas vidas, pois esse é o querer de Deus para cada um de nós. O vinho novo é símbolo de uma vida abundante que Jesus nos oferece. João 10:10, ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham plenamente. Porém a condição para nós desfrutarmos dessa bênção, dessa novidade de vida, é renovar-se. O suco da uva deveria ser guardado em um odre novo, caso contrário se perderia.
vinho novo, somente com vida nova. Quem quer vinho novo para 2022? E quem está disposto a uma nova vida? Einstein disse assim: que loucura é esperar um resultado diferente fazendo exatamente a mesma coisa. E se nós entrarmos em 2022 com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes, e esperarmos que as coisas vão ser diferentes, aí nós estamos fadados ao fracasso. Aí nós estamos sujeitos a quebrar a nossa cara novamente. Aí nós lemos lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 39, que tem gente que prefere o vinho velho. Por que, Wagner? O que tem no vinho velho? O vinho velho é o quê? Você sabe, você não bebe mais, né, Wagner? Não bebe, a gente sabe. Mas você servia. O vinho velho, geralmente, ele tem um quê? Um sabor melhor. Quando o vinho é novo, às vezes o seu sabor não é tão agradável quanto o sabor do vinho já envelhecido. Assim, a vida no Espírito pode nos levar a fazer e viver coisas com as quais não estamos acostumados. E é difícil mudança. Não é difícil mudança? Mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de cardápio para cumprir com a promessa do regime para 2022. É difícil. Mudança dói. Quando nós estávamos lá no ventre das nossas mães, os nossos pulmões estavam fechadinhos. Mas ninguém foi gerado para ficar a vida inteira dentro do útero. Né? É tão bom, né? Lá quentinho. Alguém tem alguma queixa dessa época? Não, não tem, né? E alimentado ali pelo cordão umbilical. Mas aí vem o médico, né, e tira a gente lá da barriga das nossas mães. A primeira coisa que ele faz é cortar o cordão umbilical. E a hora que ele corta o cordão umbilical, para de vir nutriente, para de vir oxigênio. Aí a criança precisa respirar. Tem gente que acha que a criança chora porque toma uma palmadinha do médico, mas não é verdade. Nós choramos porque o nosso pulmão abre, e quando o ar entra, e quando aquela novidade chega, dói. Mas é necessário. Dói, mas é fundamental para as nossas vidas, para a nossa existência. Foi um escândalo para os judeus religiosos quando Jesus entrou no templo e começou a virar as mesas daqueles que vendiam. Foi um escândalo para os judeus ver Jesus violando o sábado para curar um homem com a sua mão ressequida. Foi um escândalo quando Jesus tocou o leproso, conversou com a prostituta, tocou o caixão do morto, e quando ele andou ou comeu com pecadores. Todas essas coisas e outras que Jesus fez eram consideradas escândalos, falta de reverência, de acordo com os religiosos. Mas Jesus não estava interessado na justiça dos homens. Ele estava interessado em fazer a vontade do Pai, seguindo o Espírito Santo. Jesus disse a Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 8, assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Para ser guiado pelo Espírito Santo, é preciso ser livre de toda e qualquer amarra e preconceitos. Você está pronto? Está pronto para ouvir a voz de Deus? Está pronto para obedecer ao Senhor?
está pronto para renunciar ao que for preciso, porque as festas estão chegando aí, e você vai encontrar com seus parentes de tudo quanto é tipo e naipe, que vai falar assim: ah, você é careta e você não bebe, ah, você, que é isso? E você vai falar assim: não, eu não bebo, não é porque eu não posso, eu não bebo porque eu sou nova criatura, e eu não preciso mais disso. Eu não bebo porque o Senhor me completa. Eu não preciso beber para ser feliz. Podemos hoje abrir mão do nosso passado e olhar para frente e mudar o que for preciso. Estamos dispostos a perder a nossa própria vida, ou pelo menos a nossa reputação, porque muitas vezes nos importamos tanto com a nossa reputação. Ah, o que vão falar de mim se eu não tomar pelo menos, né, um copinho de vinho aí, né? No ano novo é champanhe, né? A hora que estoura o champanhe, nossa, mas não vou tomar nenhum, você não vai tomar nem um copinho. Ah, vão falar que eu sou careta, vão falar que eu sou fanático. E isso é tão pouco, é tão pequeno, mas será que estamos dispostos a abrir mão da nossa reputação por amor a Cristo, por amor ao Evangelho? Ah, mas irmão Wellington, nós estamos chegando aqui no final de 2021 e eu já vivi tanta coisa, eu já passei por tanta coisa, como é que eu vou falar que eu sou um odre novo? Eu já passei por tantas experiências ruins, difíceis, me marcaram, deixaram cicatrizes, tantos pecados, tantas máculas. Como que eu vou ser esse odre novo? Olha, se você não é um odre novo, nós podemos ser o odre que é renovado. E isso é fantástico, que um odre velho pode e precisa ser renovado. E como que faz? Como que acontece para um odre que já era velho, que já tinha sido usado no processo de fermentação? E a história e a ciência nos conta aqui que haviam 2 processos para restaurar um odre velho. O primeiro deles é deixá-lo imerso em água limpa até que ele se purificasse de todo o vinho velho. Isso quer dizer que para você receber o vinho novo de Deus, você precisa se deixar limpar de todo resquício, de toda marca, de toda mácula da religiosidade e do pecado. É preciso fazer como aquele homem lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 12, que prostrou-se e pediu para Jesus, disse: Jesus, se quiseres, podes limpar-me. E nós também, à semelhança daquele homem, contaminados pela lepra do pecado, nós podemos pedir para o Senhor nos limpar, nos lavar, nos purificar, para que então desfrutemos da vida plena em Deus. É preciso se limpar, é preciso deixar o pecado para trás. O segundo processo, depois de limpo, o odre é ungido com azeite. O azeite devolvia ao couro a elasticidade, representação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ungidos pelo Espírito, estamos então aptos para receber o vinho novo de Deus em nossas vidas. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo disse assim: não se embriaguem com vinho que leva a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nesse texto, nós podemos dizer que a palavra de Deus nos manda rejeitar o vinho velho e a embriaguez do pecado, e nos manda e nos faz um alerta para que nós nos enchamos do Espírito Santo de Deus, que é fundamental para viver
em Cristo, para viver segundo a palavra de Deus, para viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero concluir, eu quero convidar você já se colocando de pé. Vinho novo em odres novos. O vinho novo representa a nova aliança, na graça, a vida de bênçãos que Jesus conquistou para nós, com o sangue precioso que Ele derramou na cruz do Calvário. Não se trata então, meus irmãos, de um simples remendo para as nossas vidas, mas de uma vida nova em Deus. E esse é o convite do nosso Deus para cada um de nós, hoje e para o próximo ano, e para os dias que nos restam. Entregue-se ao Senhor, para que Ele o torne um odre novo. Derrame em sua vida deste vinho novo. Todos nós passamos por provas, começamos falando no início deste culto, passamos por um ano tão difícil, perdemos pessoas tão queridas, depois cessaram as mortes, começa a crise financeira, passamos todos por dores, vivemos todo um processo, assim como a uva, até que ela se torne vinho. E assim nós precisamos, nesse processo, nessa caminhada, compreender quem nós somos e principalmente compreender o que Deus quer fazer de cada um de nós, o que Deus tem, o que Deus quer da sua vida nesse ano que está por começar. Entender que nós não somos nada sem Ele, e que Deus pode mudar as nossas histórias. Não importa o que você viveu, não importa da família que você veio, do lugar que Deus te tirou. Deus pode nos lavar, Deus pode nos transformar, nos ungir e nos usar para a honra e glória do seu nome. Você crê nisso? Você crê muito pouco. Eu esperava e espero ainda que você creia um pouco mais. Você crê que Deus pode mudar a sua vida e te usar como instrumento em 2022? Já está começando a crer um pouco mais. Eu quero convidar os pastores para estarem comigo, orando. E eu creio que Deus muito mais tem a fazer em nós e através de nós. Um novo ano começa, e que nós sejamos os odres novos, prontos para receber de Deus vinho novo, e que tudo venha a ser realmente diferente. Você quer viver coisas diferentes? Você quer ter experiências diferentes? Então que nós venhamos a nos tornar recipientes diferentes para a glória de Deus.